Por unanimidade, a Corte Eleitoral considerou improcedentes os recursos apresentados pela Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PCdoB e PV, e pelo PL. Vamos entender o que aconteceu, porque é um processo que ele tem as suas minúcias, então eu estou aqui para descomplicar e não para complicar, como diria o outro lá. As duas coligações apresentaram, a Federação e o PL apresentaram uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJ, tá? No Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná. Eles disseram que o Moro cometeu crime eleitoral por ter executado gastos de pré-campanha acima do piso de 10% estabelecido por lei. Moro respondia às acusações de abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. Ponto. Na visão dos partidos, Moro teria obtido uma vantagem competitiva por ter lançado uma pré-candidatura à presidência da República, mas de olho na disputa pelo Senado lá no Paraná. Só para a gente ter uma ideia do que isso representa, o relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques, afirmou que o total de repasses, o total de despesas comprovadas que beneficiaram a pré-campanha foi equivalente aí a 17% do limite de gastos de campanha, montante considerado, mas que por si só, na visão do ministro, não era abusivo ou algo que desequilibrasse a disputa. Tá? É bom lembrar que o ministro ainda acrescentou que os 3 primeiros colocados na disputa do Paraná tiveram gastos semelhantes. Então, o TRE do Paraná, em abril, já havia absolvido o Moro. Só que os partidos não ficaram satisfeitos, isso por 5-2. Só que os partidos não ficaram satisfeitos e recorreram ao TSE. E havia a expectativa de que lá no TSE pudesse ocorrer uma virada de mesa, né? Só que, no final das contas, prevaleceu o bom senso. E os ministros entenderam que não havia jurisprudência, que não havia como você caçar o Moro, principalmente pela falta de provas. E os ministros, inclusive, durante o julgamento de ontem, eles ressaltaram que uma cassação do Moro poderia complicar, poderia criar uma situação poderia criar uma dificuldade para o Moro e até de uma dificuldade de... poderia criar um cenário ruim para o juiz Sérgio Moro. Não só para o juiz, como para a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Matheus, já estamos com o nosso convidado na linha? Para a gente entender melhor essa decisão, eu estou aqui com o doutor Rubens Pessac, que é professor de graduação e pós-graduação da USP, mestre e doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado pela USP. Doutor, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Prazer estar com você aí no nosso programa aí, prazer em estar com os ouvintes. Tá certo, doutor, só me perdoe aqui porque eu tive que administrar várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas tudo bem. Vamos falar um pouco sobre legislação, um pouco sobre a decisão de ontem. Doutor, em linhas gerais, só para a gente deixar muito claro, aí eu vou parafrasear aquela frase daquele filme Filadélfia. Explique como se nós tivéssemos 5 anos de idade. O que o TSE definitivamente definiu ontem? Qual foi aí o elemento do TSE? Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos resumir a decisão de ontem que beneficiou o Sérgio Moro, Você pediu uma explicação. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é a instância máxima de recurso, então, quando ele dá essa decisão, é uma decisão irrecorrível. Em tese, pode ter até embargos de declaração, se a redação não estiver bem feita, alguma coisa assim, mas é uma decisão final, não é? E ali ficou claro que todos os indícios que vinham sendo colocados nesses recursos feitos pelos partidos que foram derrotados na decisão dada pelo TRE do Paraná, eram indícios, não eram provas suficientes a demonstrar que o então candidato Sérgio Moro, hoje senador Sérgio Moro, teria eventualmente usado aquela anterior candidatura dele, ou pré-candidatura, melhor dizendo, a presidente, para alavancar a sua candidatura posterior a senador. Até eu digo que a decisão dada, relatada pelo ministro Floriano, foi muito clara, eu até achei ela muito bem dada, no sentido de mostrar que até o percurso do hoje senador Sérgio Moro, nas suas pré-candidaturas e candidaturas, foi muito errático, né? Começou como presidente, com domicílio em São Paulo, mudou para o domicílio no Paraná, senador, então, realmente, havia algo assim de
confuso para se entender a trajetória dele, mas que não haveria, e essa já é uma decisão final, acompanhada unanimemente pelos ministros do TSE, Wilson, no sentido de dizer que não se coletou provas de que esta pré-candidatura tenha ajudado, de qualquer forma que fosse, a sua candidatura final, depois vitoriosa, a senador. É uma decisão importante, e ela não inova a jurisprudência do TSE. O TSE é um tribunal que decide muito com base em provas fáticas, bem coletadas, e não somente com base em indícios. Então, acho que nessa análise técnica da decisão, acerta o TSE, na minha maneira de ver, e tanto é que, de um ponto de vista muito assim empírico de se verificar, ela foi seguida unanimemente pelos membros daquele tribunal. Agora, doutor, algo que me chamou a atenção durante o julgamento de ontem é que os ministros deixaram claro que é melhor você optar por uma postura mais conservadora, digamos assim, né, de você não inovar numa legislação, e principalmente quando se fala de pré-campanha, porque eu senti ontem no julgamento que os ministros ficaram muito preocupados, primeiro com o estabelecimento de um teto para pré-campanha. Acho que até a própria ministra Carmen Lúcia ressaltou isso. Ela falou, olha, acho que a gente precisa regulamentar melhor essa questão da pré-campanha para que a gente não se debruce em casos como esse, né? Olha, teto de gasto de pré-campanha é isso, e não só ficar você tem um processo ali de uma apresentação de candidato sem necessariamente pedir de voto, né? Que é outra questão, enfim, delicada dentro do TSE. Mas me parece que também ficou muito claro também no julgamento de ontem, doutor, é que o TSE, como eu falei, não quis inovar, porque se cassasse o mandato do Moro, aí você teria uma inovação, né, em todos os aspectos, porque você teria que estabelecer um teto de pré-campanha, teria que estabelecer o que seria abuso de poder econômico e caixa 2 numa pré-campanha. Me parece que também o TSE, nesse aspecto, manteve uma jurisprudência, manteve uma visão conservador, e eles fizeram questão de deixar isso muito claro. Olha, não dá para comparar esse caso aqui com o caso da Selma Arruda, ou até mesmo com o caso do Jair Bolsonaro. É um caso diferente, então aqui a gente não tem como inovar. É isso mesmo, doutor? Parece que o TSE... É isso mesmo, acho que você resumiu bem, desculpa, acho que eu acabei cortando você sem querer, mas assim, é exatamente isso. O tribunal, neste caso específico, ele não inovou, até tem o comentário que você lembrou bem da ministra Carmen Lúcia, de que já ficou uma lembrança, como que um recado, que o tribunal deve se debruçar em momentos futuros, a curto e médio prazo, talvez a médio prazo, porque as eleições já são daqui a alguns meses, não é? Sobre a questão das pré-campanhas, que realmente não tem uma jurisprudência. Agora, ele deixou muito claro que esse caso não se confunde com aqueles em que fica provado cabalmente que o candidato despendeu verbas fora do momento apropriado para isso. Nesse caso, não existem indícios, e até serviu muito a dizer que ele se lançou, tem até o comentário dado pelo ministro Alexandre, no sentido de que ele se alçou a um voo maior que não se realizou, mas que isso não gerou uma consequência de antecipação de gastos, portanto, não existe a configuração do abuso do poder econômico. Agora, se você me permite prosseguir, talvez gere uma desconfiança, entre aspas, me falta uma expressão melhor, com o jeito como o Tribunal Superior Eleitoral trabalha, que merece todo o nosso respeito. É um tribunal excelente, que presta um serviço enorme à democracia brasileira. Não só as eleições, a democracia como um todo, porque muitas vezes ele inova, não é? Mas ele inova em momentos, eu diria, Wilson, que isso é estritamente necessário. Queria dizer, em 2008, ele inovou no caso Francisquini, lá, que era um deputado, também do Paraná, veja que as coisas muito têm vindo lá do Paraná, no sentido de trabalhar a questão de fake news, e isso foi criando uma jurisprudência toda que tem feito com que o Tribunal Superior Eleitoral inove na forma como ele trabalha essa questão nas eleições e como um todo. No caso específico da pré-campanha e no caso específico do julgamento em tela, do hoje senador Sérgio Moro, ele preferiu uma visão conservadora. Talvez por isso é que vem um comentário, né, que aí não me caberia, mas eu só vou referir, de que talvez isso tenha atendido a um clamor mais político, de alinhar com o Senado, que tem
eventualmente um ruído com o parlamento, especificamente o Senado com o Supremo, mas eu não vejo assim, não. Eu acho que foi uma decisão dada de um ponto de vista com elementos técnicos, em que o TSE seguiu uma jurisprudência dele no sentido de entender que é pré-campanha, não existe elementos fáticos a provar o abuso do poder econômico, que qualquer decisão que cassasse hoje mandato já, né, do senador Sérgio Moro, traria um prejuízo muito maior à democracia e à voz da representação.